Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre sardas e pintas, mais comuns no rosto, tórax, braços, costas e mãos. As pintas e sardas podem ser consideradas puro charme, mas quando em excesso e com colorações diferenciadas, devem receber atenção especial, pois são de alterações da derme e podem até tornar-se câncer de pele. Além disso, o diagnóstico certeiro sobre cada uma delas ajuda a prevenir o surgimento de novas marcas e possíveis problemas de saúde. E então, minha gente, para conversar um pouco com a gente sobre os cuidados com principalmente a pele, sardas, enfim, vamos receber ela que é a nossa médica dermatologista, a doutora Marinei Nogueira Rubens. Doutora Marinei, bom dia, bem-vinda, doutora. Bem-vinda, que alegria recebê-la novamente aqui no Saúde e Fé. Muito prazer é meu. A senhora esteve aqui falando sobre os cuidados da pele no verão, doutora. Exatamente, importante, né? Dicas fantásticas, enfim. E hoje também sobre essas sardas e pintas. É a mesma coisa, não? Não, não são a mesma Não coisa, são a mesma né? coisa. As sardas são aquelas manchinhas mais clarinhas que geralmente as pessoas apresentam no rosto ou nos ombros. E as pintas, elas já têm uma variedade muito grande. A gente tem pinta desde cor de rosa, de todas as cores, escuras, altas, baixas. Tem são várias coisas, interpretações. São várias interpretações, são coisas Vamos conversar bem um pouquinho sobre isso, doutora? Vamos lá. Gente, a doutora Marinei já se encontra aqui, ela é que é a nossa médica dermatologista. Hoje o assunto é sardas e pintas pelo nosso corpo, nosso maior órgão que temos, que é a nossa pele. Doutora, a gente já nasce, o que a gente já nasce com sardas e pintas, ou a gente vai desenvolvendo isso no caminhar, doutora? Na verdade, ninguém nasce com sarda, certo? As sardas, elas vão se formando durante a vida. Existem pessoas que têm uma tendência genética a desenvolver essas sardas, então logo na primeira infância já começam a surgir. Mas um bebezinho dificilmente vai ter sarda. Ninguém nasce com sarda. Ele não vai ter sarda, a não ser que ele tenha alguma doença congênita que curse com essas sardas, mas que é coisa rara. Então, normalmente, as sardas, elas são estimuladas o seu aparecimento pela exposição ao sol. A partir do momento que a criança começa a se expor ao sol, se ela for geneticamente predisposta, ela já pode apresentar as sardas. E outras sardas, elas vão aparecer no decorrer da vida como resposta à exposição, muitas vezes exagerada ao sol. Então, sarda é sinônimo de exposição ao sol. Exposição ao sol. Se uma pessoa nunca toma sol na vida dela, ela não vai ter sarda. Entendi. Certo? Mas vai ter outros problemas, é claro, né? Já as pintas, né? As pintas são diferentes. A pessoa pode nascer com a pinta, o bebê pode nascer com pinta, e pode ser uma pinta de tamanho pequenininho, ela pode ser uma pinta grande, ela pode ser uma pinta pigmentada ou uma pinta sem cor, certo? E a pinta pode aparecer em qualquer momento da vida. Eu posso ter as duas coisas, sardas e pintas ao mesmo tempo? Sim, claro que pode, né? Uma coisa, na verdade, não é vinculada à outra. As sardas, ok, exposição ao sol, etc. O sol vai reagindo, a gente vai reagindo em relação à exposição ao sol, quanto mais exposição pode ser mais sardas. As pintas também, elas têm correlação ao sol? Algumas pintas têm correlação com o sol, mas a maioria delas não. Muitas delas, assim, você já nasce geneticamente com o número de pintas que você vai ter, certo? Já determinado. E essas pintas vão aparecendo durante a vida. Algumas podem ser desencadeadas, podem ser provocadas, seja por exposição ao sol, por algum traumatismo, porque acaba tudo a gente chamando de pinta, né? Okay. E que muitas vezes, quando a gente vai estudar, elas não são pintas verdadeiras. Mas a pessoa, ela vai desenvolver durante a vida essas pintas, mas muitas delas ela já vem determinadas geneticamente. Teve já, doutora, não sei se teve algum tipo de preconceito no sentido de a pessoa está com sarda, o rosquinho todo marcado, as costas todo marcado, então não chega perto, não abraça porque é contagioso. Não, isso não, mas assim, é mais uma questão estética, né? A questão estética, ela conta. Hoje é bonito, hoje é charmoso ter sarda, porque existem várias atrizes, atores, pessoas famosas que estão... que não esconderam. Não esconderam e estão cultuando o que é diferente, né? Então, hoje em dia é charme, é bonito ter. Mas há uns anos atrás, muitas pessoas ficavam envergonhadas, porque não achavam aquilo bonito. E era sujeito a bullying na escola, receber apelidos. Então tinha esse tipo de constrangimento, mas pensar em ser contagioso não, isso com as sardas não é uma das doenças de pele que a gente pode encaixar nesse grupo. Graças a Deus. Vamos mostrar algumas fotos para a gente visualizar através das imagens uma sarda, uma pinta, e existem diferentes pintas aí que a doutora vai explicar. Vamos lá, doutora? Vamos lá. A nossa tela digital aqui, nosso
nosso quadro, nessa televisão aí. O que é isso, doutora? Olha só, olha que moça bonita, né? E ela tá com as sardas todas expostas aí e não tá menos bonita por causa disso. Não tá com sarampo, não tá com nada. Sarampo, com nada, né? Então, essas sardas, ela desenvolveu durante a vida. A gente vê o cabelo dela também é um cabelo ruivo. As pessoas ruivas têm mais tendência a desenvolver sardas, né? E foi pela exposição ao sol gradativa durante a vida, que pode ser uma coisa bonita, pode ser uma coisa charmosa, né? Eu citei, doutora, se não é catapora, não é sarampo, não é nada, mas uma doença dessa pode deixar como consequência essas marquinhas, doutora? Marcas parecidas com essas, pode sim, tá? Mas desaparece? Ou não, fica... por exemplo, catapora não. A catapora ela vai deixar marcas que são pro resto da vida, certo? Mas são diferentes das sardas, são geralmente cicatrizes deprimidas, elas são furinhos na pele, furinhos maiores na pele, né? Isso tudo, então, essa nossa modelo aqui estava exposta ao sol, não se cuidou, não tomou as precauções necessárias, doutora? Não necessariamente, porque a gente percebe que o biotipo dela é um biotipo claro e ela, aquele fototipo, aquela classificação que a gente dá às peles de acordo com a reação ao sol, ela é um fototipo 1. A fototipo 1 é aquela que é extremamente sensível ao sol. Então, a mínima exposição ao sol que ela teve, que pode ter tido, já pode ter sido suficiente para ter desenvolvido essas sardas. Não, ela não precisa ter abusado. Certo? Então, hoje, claro, é uma adulta, uma pessoa que já está resolvida, dona de si, etc. Mas um adolescente, uma criança, um adolescente, um jovem, ou seja, sofreu muito e sofre até hoje com isso. Pode sofrer, principalmente o bullying, né? Aquela coisa da visão do outro, né? Do julgamento do outro. Então, que aí começa apelido daqui, apelido dali, muito sofre. Mas é muito importante que a gente assim, explique o que é aquilo para a criança e trabalhe sua autoestima, para que ela não sofra tanto assim. Entendi. Aqui, doutora, a gente mostrou um senhor, para aqui, acho que na boca. Aqui, isso, doutora. agora aqui, padre, isso aqui, na verdade, né, a gente está falando de sarda, e às vezes as pessoas perguntam assim, mas sarda pode virar câncer de pele? É uma pergunta muito frequente, né? Não, as sardas, elas são lesões benignas, elas não evoluem para câncer de pele. Mas existem outras lesões... É uma marcação do sol na pele. Exatamente. Agora, existem outras lesões que podem evoluir para câncer de pele. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um câncer de pele, é um senhor na boca. Esse senhor, antes disso aparecer, ele tinha ali uma manchinha que ele chamava de sarda, certo? E não era uma sarda real. Ah, mas eu tinha uma sardinha na minha boca e aí depois virou essa ferida. E é um câncer de pele. Então, nem toda sarda é sarda. Então, se você tem uma sarda num lugar que não é tão comum, como no rosto, nos ombros, no colo, tem que ser visto. Se essa sarda apareceu isolada, sozinha, a gente tem que avaliar. O que é sarda e o que é pinta aqui? Aqui, olha um bom exemplo aqui. Aqui a gente tem, né, um dorso, as costas de uma pessoa, onde a gente tem sardas, certo? E no meio dessas... Essa aqui é sarda, essa aqui é sarda. Okay. Mas no meio dessa sarda, a gente tem uma sarda mais escura, temos uma outra mais escura que não é sarda, isso aqui é uma pinta. Meio que aberta aí. Aqui é uma pinta vermelha, aqui também é uma pinta. Pra gente ver essa questão da pinta, como que varia, né? É uma pinta cor-de-rosa, mas é uma pinta. Então, no meio dessas sardas aqui, a gente tem aqui duas lesões que são totalmente diferentes e que, nesse caso, essa lesão é uma lesão perigosa. Ah, isso que eu tenho que ficar atento é isso daqui, ó, né? É isso aqui, exatamente. Doutora. Essa é uma lesão perigosa e ela destoa das outras, né? Ela chama a atenção. Você veja bem, ela não tem a mesma tonalidade que as outras, ela tem mais de uma tonalidade, ela é diferente. Isso aqui muitas vezes não depende do sol. Muitas vezes não depende do sol. Entendi. O sol é o selinho, né? O selinho dá na pele, o sol, né? O selinho. Mas as pintas é outra. Mais uma outra foto aí para aqui aumentando aí. E quando a gente fala em pinta, né? O que a gente tem que se preocupar? Poxa, mas é igual sarda, não é a mesma coisa? As sardas, geralmente, elas são pintas castanho claras, uniformes, de uma tonalidade só. Quando a gente vai examinar uma pinta, o que a gente vê nela? A gente vê algumas características, entre elas a cor dessa pinta. Esse aqui é um exemplo de uma pinta. Ó, tem sarda aqui, tem sarda aqui, mas tem essa pinta estranha, com uma cor misturada, onde você não consegue diferenciar quantas cores tem, onde que essa pinta termina. Então, é uma pinta que merece cuidado. É uma pinta que chama atenção no meio às outras todas. Algumas delas, doutora, assim, tem um tufinho de cabelo junto, assim, nasce com isso, com os tufinhos de cabelo. O que é isso? Olha só, faz parte, às vezes, da estrutura da pinta. Normalmente, as pintas que têm
cabelo, são pintas que têm algum relevo também. Tá, E as pessoas ficam muito preocupadas. Nossa, essa pinta é perigosa, ela tem pelo, ela tem cabelo. Isso não é motivo de preocupação. Até assim, se a gente for ver estatisticamente, as pintas que têm cabelo, elas são menos perigosas do que as que não têm. Dificilmente a gente vai ter um câncer que se desenvolve a partir de uma pinta, numa pinta que é recoberta de pelos, certo? Não é impossível, mas não é frequente. Então, aquele pelinho que muitas pessoas se preocupam, não é o que preocupa. Ok. Mais uma foto aqui para a gente ilustrar aí. Isso aqui a gente tem que ver a necessidade do exame pelo dermatologista, né? Porque uma vez que você nota uma pinta diferente que no meio daquelas sardas, tudo bem, é muito fácil. Mas e quem é todo pintado desse jeito? Exato, e quem já tem todas essas pintas, né? E que não se expõe ao sol? Uma constelação. Como fazer, né? É muito importante que a pessoa que tenha muitas pintas, que nós médicos chamamos de nevos, que consulte regularmente nevos. Nevos, né? E o nevos, a gente tem os nevos de várias maneiras. A gente, por exemplo, essas pintas aqui... A nevos é o conjunto da obra. Nevos é um nome genérico, né? Então a gente tem sabão em pó e a gente tem as marcas de sabão em pó. Vamos, com uma comparação grosseira, né? Então, aqui o nevos são as lesões, esses nevos são planos, são nevos pigmentados, são chamados de nevos melanocíticos. Agora, a gente tem aquele nevo que é tipo uma verruguinha, é o nevo nodular. Aí, dependendo da localização dele, vai ser um nevo epidérmico, vai ser um nevo intradérmico, então ele vai ser dividido. Então, uma pessoa que tem um número de pintas grande, que ele já não nasceu, mas que desenvolveu durante a vida, precisa passar por um exame dermatológico de rotina, preventivo. Tira uma foto aí das costas do seu esposo, da sua esposa aí, para que essa autoavaliação, essa autoobservação é fundamental. Né? Exatamente, e é muito importante assim, a parceria nesse exame, porque o dorso é um lugar, as costas é um lugar que tem muita pinta, muita lesão, e a pessoa não consegue controlar. Às vezes, o paciente vem consultar com uma pinta, mas foi a esposa que notou, foi a mãe que notou no filho. É muito importante, quem tem muitas pintas deve se autoexaminar, mas tem que pedir ajuda dos familiares também, para ver, tem alguma coisa diferente? E se perceber que está modificando a estrutura dela, o tamanho dela, aí se apareceu alguma nova, aí vamos dar uma conferida, vamos passar pelo dermatologista, que vai fazer um exame adequado, com detalhes dessa lesão, para ver a necessidade ou não de tirar essa pinta, né? Aí, doutora. Esse aqui é o exame mais simples que a gente pode fazer, é feito com lupa, mas nós dispomos de aparelhos que vão fazer exames muito mais detalhados e você já pode diagnosticar um câncer de pele que se origina de uma pinta já na consulta, né? E hoje em dia é inadmissível que uma pessoa passe por um exame dermatológico e um câncer passe desapercebido. Ok, então olha, é para você perceber. Olha aqui, então já é uma complicação um pouquinho. Esse aqui, a gente falando em câncer de pele, é um outro tipo de câncer de pele, mas é um câncer de pele que surgiu, veja bem, numa orelha, uma pessoa de pele judiada, que tem algumas sardas, a gente vê que é uma pessoa idosa, tem as sardas senis, que são aquelas que aparecem com a idade, e que apareceu com uma feridinha ali na orelha. Essa feridinha é aquela feridinha que não cicatriza. Tira a casquinha, ela vai, forma outra casquinha, tira outra casquinha, sangra de vez em quando, na hora que vai enxugar, depois do banho. E aí, essa lesão é um câncer de pele inicial. Então, a importância da gente conhecer o nosso corpo, de estar sempre observando e observar as transformações que nele ocorrem. Perfeito. Eu gosto disso aqui, o ABCD. Eu já até decorei, mas vou deixar a doutora explicar. Pois é, o que é esse tal de ABCD, né, pai? É o seguinte, a gente tem 3 tipos básicos de câncer de pele. Nós temos o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O mais frequente é o basocelular. O basocelular é mais frequente, ele é menos invasivo, ninguém morre dele. O espinocelular, ele é um câncer intermediário. Ele pode dar metástase, ele pode invadir outros órgãos, mais ou menos perigoso. Mas a gente tem o danado do melanoma. O melanoma é um câncer de pele perigosíssimo, de alto índice de mortalidade. E muitas vezes o melanoma é confundido ou se origina de uma pinta, certo? Então, nós dermatologistas, né, desenvolvemos uma tabela de classificação. Foi desenvolvida para que você tente reconhecer, e essa tabela é passada para as pessoas, para os leigos, para os pacientes, para tentar desconfiar se uma lesão é benigna ou se a lesão não é benigna, né? Então, chamado ABCD. O A de assimetria. Então, quando a gente vê uma pinta, o que a gente tem que observar? Essa pinta, ela é uma pinta simétrica ou ela é uma pinta assimétrica? Assimétrica quer dizer o seguinte, se você dividir a pinta no meio, seja na vertical ou na horizontal... Uma pizza em 4 partes.
Em duas partes, Duas né? partes. Vamos aqui, duas partes. Na horizontal. A parte de cima é igual à parte de baixo? É bem parecida? Ou na vertical? O lado direito é igual ao lado esquerdo? Ok. Aquelas pintas que são assimétricas, que tem um lado diferente do outro, são pintas mais perigosas, certo? Então, aí nós temos o A de assimetria. Ponto para o melanoma. Bom, temos o B. B é de borda. O que é a borda? A borda é a beirada da pinta. Essa borda, ela pode ser uma borda regular, setinha, direitinho, como aqui nessa pintinha aqui, mas ela pode ser uma borda toda recortada como um contorno de um mapa, um contorno geográfico. E às vezes borrada, que você não vê onde que ela termina. Então, veja bem, esses dois exemplos aqui, é tudo recortado. Essa é uma pinta certinha. As pintas recortadas, as pintas irregulares são mais perigosas. Ponto para o melanoma também. Né? A gente avalia a cor. A cor, o C de cor, né? As pintas que têm mais de uma tonalidade são pintas mais perigosas, certo? E muitas vezes são até mais bonitas. As pessoas, olha, essa pinta é bonitinha, parece um ovinho com a geminha ali. Mas as pintas que têm mais de uma tonalidade são pintas mais perigosas, certo? Então, uma pinta, às vezes muito escura, mas que é pequena, regularzinha, bonitinha, com uma tonalidade só, é menos perigosa do que uma pinta aparentemente, meia cor de rosa. Okay. Às vezes essa meia cor de rosa é muito mais perigosa. Hoje a cor de rosa, amanhã está mais avermelhada. Exatamente, né? E o principal é que ela tem mais de uma tonalidade. E a gente avalia a letra D, o diâmetro da pinta. As pintas até 6 milímetros são consideradas pintas com maior tendência à benignidade, serem benignas. Acima de 6 milímetros já são mais perigosas. E também uma coisa que a gente tem que reparar, porque às vezes a pinta está no meio do caminho, né? Está com 5, 4 milímetros, mas ela começa a crescer. Aí a gente já parte para o E da nossa avaliação, que é a evolução. É se alguma pinta muda. E que tipo de mudança? Não tinha nada. Aqui a gente não tem praticamente nada. Bem no meu dedo, né? aqui, ó. Bem no meu Aí dedo. Aqui a gente já vê que ela é pequenininha, ela aumenta aqui, né? E ela aumenta. E olha aqui, gente, ó. Então ela evoluiu. Ela evoluiu. Tamanho. E que tipo de evolução? O que você tem? Que mudança que chama a sua atenção? A gente tem algumas mudanças básicas. Se a pinta começar a mudar de cor, crescer, doer, sangrar, coçar, esses são alguns critérios que você tem que ver. Eu tenho que ir no dermatologista para ver se essa pinta está perigosa ou não está perigosa. Não necessariamente vai ser. Eu vou pedir para nossas câmeras aqui, dar um close aqui na tela inteira, assim, para quê? Para que você em casa possa dar um print na tela. Tira uma foto aí da tela, enfim, para você ver A, B, C, D, a simetria, a borda, a cor, diâmetro e evolução. Para você. Isso, tela cheia. Pode dar o print aí na sua casa, a gente vai deixar um tempinho. Doutora, pode falar, doutora. E aí assim, mas para que eu vou saber tudo isso? Então, se eu vou saber e eu vou diagnosticar que eu estou com câncer perigoso de pele, ai meu Deus, né? O que vai ser de mim? Não, quanto antes feito o diagnóstico, melhores as chances de resolução. Então, o câncer de pele tem cura. O melanoma, que é um câncer perigoso, tem cura, uma vez diagnosticado precocemente. Doutora, uma vez eu estava conversando com um senhor, né, um senhor interessante que eu acompanho, enfim, graças a Deus está curado, mas apareceu uma pintinha assim, doutora, assim, na sola do pé. É difícil você pegar o pé e ver, doutora, é difícil. Lá embaixo começou pequenininho, aumentou, teve todas essas características, ou seja, na sola do pé, às vezes aparece numa situação que, de repente, quem esperava lá, né, doutora? Exatamente. E existem algumas... um câncer de pele. Exatamente, e provavelmente um melanoma. Tá? Algumas localizações são consideradas localizações mais perigosas. Por exemplo, pinta em planta de pé, no espaço entre os dedos, em palma de mão, a gente sempre tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado para elas, porque elas estão localizadas numa camada da pele onde o risco de proliferação, de multiplicação e de transformação em um câncer de pele é maior. Então, não é muito bom ter pinta em planta de pé, não. A gente tem que sempre dar uma conferida. Sarda é uma coisa, pinta é outra coisa. Sarda é o efeito do sol, é o carimbo do sol em nossa pele. E pinta já é outra coisa, doutor. Tem várias classificações. Exatamente, né? São diferentes. Então, como eu disse, várias classificações. E questão de risco também é bem diferente, né? A pinta pode ter algum risco, as sardas normalmente não tem. É mais uma questão estética. Agora, isso, por uma questão estética, doutora, assim, muita gente assim, talvez assim, se incomoda. Hoje temos muitos artistas famosos com sarda que expõem sem problema nenhum, mas muitas pessoas ainda se incomodam. A gente vê que existem técnicas, por exemplo, assim,
essa fricção na pele, é peeling? Peeling, exatamente. Né? Um peeling ajuda a tirar, branquiçar isso tudo? Na verdade é o seguinte, tirar definitivamente a sarda você não consegue. Você até consegue removê-la, mas se você não tomar cuidados pós-remoção, elas poderão voltar, certo? Então, se tem a tendência? Se tem a tendência, ela pode voltar. Né? Mas existem várias técnicas de remoção. A pessoa pode fazer o uso de algum creme, algum produto clareador na sua pele. Isso vai diminuir a pigmentação e algumas sardas podem desaparecer com o uso desse tipo de produto. Os peelings, que é a aplicação de um produto na pele que vai levar a uma descamação da pele. Né? Normalmente é um ácido, mas os peelings podem ser divididos em físicos e químicos. O físico você usa geralmente um ácido, o químico, desculpe, você usa um ácido, e o físico você usa algum aparelho para ajudar a fazer a remoção dessas células mais superficiais da pele, né? E esse peeling, ele pode ser um peeling onde vai pegar toda a região, ou ele pode ser o que a gente chama de um peeling pontuado, onde você vai pegar somente as sardas. Além disso, a gente ainda tem a possibilidade de remover essas sardas com luz intensa pulsada, que é um aparelho, certo? E também com os lasers, né? Isso também pode ser utilizado para a remoção das sardas. Tá bom, todo um processo assim que quem usa maquiagem também dá uma diferenciada, né, doutora? Como assim, diferenciada para aparecer mais sarda? Diminuir a aparência, sim, né? claro, né? Hoje em dia a gente dispõe de produtos maravilhosos que vão levar uma cobertura e que tem pessoas que a gente não imagina que tem sarda e tem, tá ali debaixo daquela cobertura. Quem tem problema, ou seja, que tem de expor, de mostrar, então tem recurso para isso também. Tem recurso só cosmético de você estar cobrindo com uma maquiagem. Agora, o que não pode, gente, é cobrir com maquiagem, pintas, etc, porque aí sim, essas tem que mostrar para o profissional, para o dermatologista, porque as pintas são complicadas. Podem esconder um outro tipo de doença e uma delas é o câncer. Exatamente. Aí é a importância de esses procedimentos mais invasivos serem realizados por médicos, porque o médico é o profissional capacitado para diferenciar o que é uma pinta perigosa de uma pinta que não é perigosa. O que é benigno, o que é maligno. O que é maligno, o que não é maligno, o que pode se tornar maligno. Então, hoje em dia a gente tem vários profissionais atuando na pele, né? Mas é muito importante, do mesmo jeito que o seu coração, você dedica o seu coração, você dá o seu coração para o cardiologista, a sua pele tem que ser vista pelo dermatologista, porque ele é o médico preparado para reconhecer o que tem, as doenças de pele e o que está certo e o que está errado na sua pele. Eu fiz um intervalo, um teste aqui com a nossa equipe, eles acertaram. A, B, C, D, E. Assimetria, borda, cor, diâmetro e evolução. Vamos às perguntas que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp. A Rita Moreira, de São Carlos. Bom dia, Rita. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco aí em São Carlos, acompanhando Saúde e Fé. Tenho sardas no rosto. Meus filhos também vão ter? Pergunta a nossa amiga Rita, doutora. Poderão ou não, Rita, né? Se eles forem clarinhos como você e se expuserem ao sol, eles terão sardas com muita, quase certeza, né? Mas se o seu marido for moreno, né? E se ele não tiver sarda, aí depende de como essa genética vai passar. Se eles não tomarem muito sol, então não existe essa obrigatoriedade de eu tenho, meu filho vai ter. Certo? Pode passar. E essa passagem genética, né, da tendência à sarda, ela é menos forte do que quando outras coisas. Por exemplo, a cor da pele. Quando a pessoa morena, ela tem menos chance e passa mais facilmente isso geneticamente. Certo? A Flávia Araújo, né, de Passa Quatro, Minas Gerais. Bom dia, Flávia. Que bom que você está conosco, acompanhando o Saúde e Fé, representando o Passa Quatro aqui conosco. Olá, Frei, existe caso da pinta sumir com o passar do tempo? A pinta aí, doutora? Existe sim, Flávia. Isso às vezes acontece e com relativa frequência. Muitas vezes o organismo gera uma reação de rejeição à pinta. Muitas vezes começa com um halo esbranquiçado em volta da pinta, certo? Aparece aquela doença chamada vitiligo, a gente até chama de vitiligo perinévico ao redor da pinta. E essa pinta, depois de algum tempo, ela pode desaparecer. Ela simplesmente desaparece, a pigmentação volta no lugar. Isto não tem uma gravidade e são casos, assim, geralmente isolados. Mas se você tem várias pintas, aquele tipo de pintas que nós estávamos vendo anteriormente, aquelas pintas planas, irregulares, e de repente começa uma reação em várias pintas, é importante você consultar o dermatologista para ver o que está acontecendo, se não é alguma coisa mais séria. Mas a pinta pode desaparecer no decorrer da vida. E evitar colocar o dedo, a unha, né, abrir feridinha, porque não é só feridinha bactéria que pode entrar ali também e complicar. Não, né, exatamente, porque nessa de colocar a mão, tentar tirar, às vezes as pessoas acham que a pinta está com um cravinho, aquilo confunde com um cravo, né, vai mexer. Uma pinta que é benigna, que não teria problema nenhum, se você mexe, se você manipula, se você machuca, ela pode se tornar uma lesão maligna. Entendi. Então é muito importante.
além dos riscos de infecção, né, de dar um abscesso, de dar uma coisa mais séria nesse sentido, mas ela pode se tornar uma pinta benigna maligna. Ok. O Estevão Ramos, doutora, que ele é de Florianópolis, Santa Catarina, acompanhando o Saúde e Fé em terras catarinenses aí. Bom dia, Estevão, que Deus te abençoe. As sardas são, sardas do rosto e corpo são as mesmas? Tem tratamento igual, doutora? Olha só, né? Aquelas sardas que dão no rosto, que dão geralmente na região do colo e ombro, a gente pode dizer que é a mesma, é o mesmo tipo, sim. Agora, nós temos aquelas sardas senis, que na verdade já tem outro nome, são chamadas melanoses. As melanoses são aquelas manchas que dão no dorso das mãos da pessoa, geralmente depois de uma certa idade que vão aparecendo essas manchas, às vezes nos braços, nas pernas, né? Elas têm uma pequena diferença. A diferença é apenas de localização de pigmento nas camadas da pele, mas elas acabam tendo assim o mesmo cuidado que a gente tem com a sarda do rosto, tem que ser com a sarda do corpo. Passar um creme hidratante no rosto, nos braços, nas pernas, ajuda, doutora, a hidratar? Ou seja, não vão tirar a sarda, mas ajuda a hidratar? Ajuda a hidratar, mas realmente em relação às sardas não vão tirar. Entendi. Não vai tirar, né? Mas é sempre importante você estar com a pele hidratada, porque você hidratando a sua pele, você evita outros tipos de doenças. O Marcondes de Assis, de Lorena, São Paulo. Bom dia, Marcondes, que bom que você está conosco também. Muito obrigado pelo carinho, viu, Marcondes? As pintas surgem a partir de que idade, doutora? Assim, as pintas. Então, as pintas podem aparecer em qualquer idade. Você pode nascer com a pinta, ela pode aparecer no primeiro ano de vida ou em qualquer período da sua vida. A pessoa adulta, né, depois dos 30 anos, assim, já não vai aparecer um número muito grande de pinta. Então, as pintas que surjam na vida adulta e que sejam muito diferentes, ou até um pouco diferente daquelas que você já tem, essa pinta tem que ser observada com mais cuidado. Então, um adulto que tenha um número certo de pintas, mas tem uma bem diferente que apareceu, essa pinta tem que ser examinada, porque ela pode aparecer em qualquer momento da vida. Sim. Então, existem aquelas pintas que são mais comuns nas pessoas idosas, são aquelas pintas que aparecem mais frequentemente nas crianças, mas podem aparecer durante toda a vida.